Boa noite para todos. Boa noite. Essa alegria que eu retorno e obrigada pela oportunidade de estudar mais um pouquinho. Bom, o tema que nós vamos abraçar hoje é Ao Sol do Amor, como já está sendo apresentado. Esse tema consta do livro Religião dos Espíritos, que foi escrito através da psicografia de Chico Xavier, com as dissertações de Emmanuel, a respeito da parte religiosa, muitos dos aspectos do livro dos Espíritos. No nosso caso em especial, ele vai falar da questão 569, que fala justamente sobre a ocupação dos espíritos no plano espiritual. Entretanto, para que eu não perca a oportunidade de apreender aquilo que eu acho mais interessante no tema, porque da forma como eu organizei ia ficar como conclusão, mas o tempo sendo restrito, só para me garantir, o resto fica como exemplos. Então, nós vamos nos apegar ao tema inicialmente, ao título, ao Sol do Amor. Porque sempre, e Emmanuel é muito bom nisso, faz algumas analogias maravilhosas para que a gente possa entender a profundidade dos ensinamentos que a doutrina nos apresenta. Então, ele coloca ao Sol do Amor, estamos todos ao Sol do Amor. E no livro Consolador, Emmanuel diz o seguinte: o Sol é fonte vital para todos os núcleos da vida planetária. Todos os seres, bem como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem a renovação constante de suas energias, através da chuva incessante dos átomos, que a sede do sistema envia à sua família de mundos, equilibrados na sua atração dentro do infinito. Então, nós vemos aqui, ele deixa claro que o Sol é fonte de vida, não somente para o nosso próprio planeta, mas todo o conjunto de planetas que faz o sistema solar. E, evidentemente, que as formas de vida que requerem os auspícios do Sol não são as mesmas. Mas isso também significa que não é o mesmo tipo de energia que o Sol expande, não é? Para todo o seu sistema. Existem vários níveis de energia, porque essas energias, inclusive, são necessárias também para os planos espirituais que circundam todos esses globos. Aqui ele fala, então, de fonte vital, é fonte de vida, que dá para a gente entender quando a gente pensa no Sol como fótons, transformando energia luminosa em energia química, energia dos alimentos. Mas ele fala aqui também de uma coisa muito importante, que eu acho que é uma característica também do amor, é que ele tem uma força atrativa, né, uma força gravitacional, que permite com que toda aquela família de mundos mantenha-se no movimento equilibrado em torno dele, para que ele possa auspiciar todos como fonte de energia. Bom, assim também é o amor, porque o amor também é fonte de vida, é fonte de alimento espiritual. Quem, de alguma maneira, trabalha ou em atividades sociais, ou no centro espírita, se trabalha junto com os processos de desobsessão, vai verificar o quanto isso é verdadeiro, o quanto a dedicação de um carinho, um acolhimento, um sorriso, uma forma carinhosa de se receber, como ela pode mudar o ânimo da pessoa, pode fortalecer, inclusive, as suas forças interiores para enfrentar as dificuldades do dia a dia, esteja ele no plano físico ou no plano espiritual. E essa mesma força, né, semelhante ao Sol, que atrai, né, os afins, o amor também atrai. Atrai a ponto da gente não se desapegar, mesmo quando passamos a planos distintos. Aqueles que ficam no plano físico, que se separam dos de plano espiritual, ainda mantêm-se ligados pelas vibrações no afim. E como na própria mensagem que Emmanuel deixa, falando, não é, da importância, inclusive, da maternidade. Veja como é lindo. Tudo que é livro, desculpem os homens, mas como a importância do amor materno, né, é grande, porque
nos trabalhos que a gente vai mencionar mais adiante do próprio André Luiz, ele mostra muitos exemplos disso, de como o amor materno resgata das trevas e resgata das regiões umbralinas seus entes queridos que sofrem. Como também vela por aqueles que aqui ficam com as dificuldades do dia a dia. Então, esses laços de amor são fruto, então, dessa energia de equilíbrio, de atração que nos une. Vivemos ao influxo do amor divino, que se expressa em toda a criação do macrocosmo ao microcosmo. Aqui para fazer referência ao amor de Deus, que se expressa justamente em todas as coisas criadas e em todas as criaturas. Não é à toa que Jesus lembrou dos Salmos, vós sois deuses, porque nós temos um potencial de amar e de vibrar, né, da mesma maneira como Deus vibra de amor por todos. É um exercício de vida, melhor dizendo, de vidas. Numa vida só ninguém consegue isso, não. Mas isso é tão importante porque hoje em dia, se vocês pesquisarem alguma coisa na internet sobre os últimos trabalhos científicos publicados nessa linha, na linha da psicologia, da psiquiatria, da energia quântica, a gente vê o quanto agora eles estão trabalhando no sentido de compreender que forças são essas, que energias são essas que se emanam das pessoas que amam, das pessoas que perdoam. Elas emitem uma forma de energia que altera o ambiente em que ela está e altera a própria pessoa. Então, tem pesquisas que mostram a alteração do próprio DNA, né, por força do sentimento de amor, da vibração que o sentimento de amor provoca, e também ela pode provocar alterações no ambiente. Então, isso daí já não é mais, já não são mais as religiões que defendem e que explicam, mas a ciência já começa a investigar isso, encontrando resultados muito positivos. Bom, essa é a questão que trata, né, do Livro dos Espíritos, que Emmanuel menciona nesse capítulo, Ao Sol do Amor, a pergunta 569. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Então, eu acho que não tem ninguém aqui iniciando a doutrina, né? Tem gente iniciando. Bom, o que Kardec chama de espíritos errantes são aqueles espíritos que estão no plano espiritual. Porque nós somos espíritos também, né? Mas nós somos espíritos ainda revestidos de um corpo carnal, de um corpo orgânico, biológico. Com a morte do corpo, na verdade a morte real não existe, o espírito se expressa através do seu corpo espiritual, né? Então, espíritos errantes, ele está falando justamente daqueles espíritos que se encontram no plano espiritual. E em que consistem as missões? É bom também deixar claro o que são missões, porque Kardec considera aqui missões todo tipo de tarefa, todo tipo de ocupação, de atividade que tem um bom propósito. Ou seja, o que significa isso? Que tenha alguma forma de poder atender o progresso e o desenvolvimento, seja de indivíduos, seja de grupamentos de indivíduos, como instituições, cidades, organizações, até mesmo os povos, e existem aqueles que são ainda mais abrangentes, que atendem a todo o progresso da humanidade. Então, é sempre nesse sentido que ele usa missão. Não é qualquer tarefa, mas é uma tarefa com fim útil e progressista. Bom, qual é a resposta dos espíritos? Então, baseado nessa resposta, a gente vai discutir algumas coisas. Dizem os espíritos, são tão variadas que impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. Bom, a gente tem que lembrar que isso foi escrito em meados do século XIX. A ciência, de um modo geral, ainda estava nascendo em vários campos do conhecimento. Nós ainda tínhamos ainda temos, ainda isso não foi resolvido, muita dificuldade em entender o que é Deus, porque
infelizmente, a gente ainda mantém muito uma postura, uma análise antropomórfica de Deus. Deus parece com a gente e não a gente com Deus. Infelizmente, é isso que predomina. Então, era muito difícil até aquela época também, apesar da mediunidade sempre ter sido um meio pelo qual a gente poderia ter acesso a alguma informação sobre o plano espiritual, mas não com a riqueza de detalhes que hoje a gente já tem, já pode alcançar. E é claro que mesmo aquilo que a gente já alcançou e que a ciência está aumentando em conhecimento de forma muito rápida, mesmo assim a gente sabe que os desígnios de Deus são bem maiores e a gente realmente ainda não tem condições de avaliar isso. Agora é que nós estamos dando um passo, estamos saindo. Bom, dizem algumas comunicações espirituais que a gente já saiu do período de expiação, né? Que a gente já está no primeiro degrauzinho de regeneração, o que já é muito bom, né? Mas ainda o caminho é muito longo a percorrer. Bom, eu não poderia deixar de falar da importância desses missionários do amor, um espírito encarnado e outro espírito desencarnado. Porque quem forneceu a maior soma de informações sobre o mundo espiritual, como se organiza, como se relaciona conosco, os tipos de atividades que desenvolve, sem sombra de dúvida, apesar de ter outros também. Mas eu digo pela quantidade da obra, pela intensidade também do trabalho realizado. Foi o espírito André Luiz, que psicografou, que teve o seu trabalho psicografado por Chico Xavier, e escreveu essa coleção. São 13 volumes que fala da vida no mundo espiritual. É maravilhoso. Quem conseguiu estudar as 5 obras de Kardec e pegar e quiser se aprofundar, essa coleção é maravilhosa para a gente se atualizar hoje ao nível dos novos conhecimentos. Nosso Lar foi o primeiro da série. E como foi um assunto, um livro que fez muito sucesso, tanto que se transformou em peça de teatro, se transformou em filme, foi o que chamou mais a atenção das pessoas, né? E ele mostra, nesse primeiro volume, como ele chegou no plano espiritual e como ele se deparou com a organização da vida espiritual. E pôde passar para nós como isso acontecia. E nos volumes seguintes, os tipos de trabalho em que ele ficou engajado, a perplexidade dele diante de coisas muito mais avançadas do que nós temos, e muitos conhecimentos que a Kardec já nos deixou, ele ainda ratifica e amplifica, né, esses conhecimentos. Bom, eu coloquei aqui algumas obras que tratam muito desse mesmo assunto. A partir de Gênese, de Allan Kardec, a Evolução em Dois Mundos, que é de André e Chico, O Consolador e Caminho da Luz, que é de Chico com Emmanuel, Exilados de Capela, mais em relação à evolução humana. Mas aqui eu achei muito interessante esses slides, porque ele mostra muito como a gente tem o amparo de Deus desde a formação de tudo. Aqui ele fala, eu peguei esse texto aqui, a importância da missão está relacionada com as habilidades do espírito e a sua elevação. Não sei se vocês lembram, no Livro dos Espíritos, quando ele estuda sobre a diversidade de comunicações que ele recebe do nível de conhecimento, do nível de moral. Então, ele discute com os espíritos sobre isso e ele resolve, como um pedagogo, né, arranjar uma forma de classificar esses espíritos. E ele classifica em 3 categorias. Devemos lembrar que toda classificação é bastante limitada, né? Não tem como a gente abranger tudo. Mas ele conseguiu colocar pelas características primordiais os espíritos que são imperfeitos, os bons espíritos, os espíritos puros. Dentro de cada uma delas tem também uma gama variada. Ora, se eu tenho tanta diferença de elevação moral e de conhecimento entre os espíritos, e como nada no mundo é inerte, tudo é resultado do trabalho,
Então, é claro que esses espíritos, mesmo que fossem puros, não iam ficar no céu apenas se abanando. Eles estão trabalhando. Só que cada um com um nível de trabalho, com um nível de missão concernente às suas habilidades e à sua condição. É assim que todos nós evoluímos, porque do mais simples, né, do que aparentemente é mais ignorante, ao mais ilustre, todos colaboram com a evolução de todos. Então, aqui nesse caso em especial, a gente trata da formação dos orbes, das estrelas, a parte toda cósmica que está relacionada com os espíritos de maior hierarquia, que ssão chamados pelos espiritualistas de espíritos crísticos. Né? Mas aqui a gente tem, mesmo na Terra, no caso eu coloquei o problema na Terra, mas existem outras formas de vida, né, em outros orbes, mesmo do sistema planetário, com características diferentes, é evidente. A criação, desde o amontoado de moléculas para formar a primeira célula, e a primeira célula originar todos os seres vivos que conhecemos, até culminar na evolução humana. Todos os processos, esses processos que levou cerca de 5 bilhões de anos, todos eles foram trabalhados por missionários do amor. Todos. Em ramos diferentes do saber. Mas todos cooperaram com isso. Inclusive, na própria evolução humana, nós sabemos que estruturas perispirituais tiveram que ser modificadas, né, no plano espiritual, no homem primitivo, para poder abrigar os emigrados de Capela, que tinham uma evolução intelectual maior, porém não moral suficiente para continuar no plano onde eles se encontravam. Mas, mesmo assim, com todos os seus defeitos morais, eles passaram também a ser instrumento para ajudar a nossa evolução. Então, veja que Deus aproveita a todos nós no caminho incessante do progresso. Existem alguns espíritos que não são da hierarquia crística, mas são espíritos de imensa inteligência e grande poder moral, né? Pela classificação, a gente vê que são espíritos já superiores, que têm muitas missões, mesmo no plano espiritual, dirigindo eventos, sugerindo pensamentos, dando assistência aos gênios que colaboram com o avanço da humanidade. Essa assistência, nós sabemos que a assistência dos gênios, ela, na realidade, antecede a encarnação. Esses espíritos são especialistas em vários ramos do conhecimento humano. Lá se preparam e aqui vem com a missão para desenvolver determinada questão em relação à filosofia, à física, à química, à biologia, física quântica, né, que é a moda agora. Então, todos eles são assistidos espiritualmente. Foram assistidos na sua preparação, na sua encarnação, na sua missão importante que deixaram para Deus. Alguns desses espíritos, eles se submetem a encarnar. Mesmo que eles não precisem passar mais pelos processos encarnatórios, expiatórios na Terra, eles vêm como encarnação missionária, ou seja, vem com uma missão específica a desenvolver. Se vocês já leram o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vão entender bem isso. Humberto de Campos, ele foi escritor, foi jornalista, fez parte da Academia Brasileira de Letras. Ele também foi político, né, embora que foi dissolvido o Congresso, né, por conta da Revolução da Vida. Mas esse espírito morreu em 1934, e o interessante é que 4 meses depois que ele morreu, ele faleceu o corpo físico dele, ele entra em contato com Chico Xavier. E, através desse contato, eles se preparam para poder escrever essa obra. Ele escreve várias outras obras também. Ele depois preferiu o pseudônimo de Irmão X. Então, se alguém vê alguma coisa falando de Irmão X, trata-se desse espírito Humberto de Campos. E o que é que ele nos relata nesse livro?
que no século XIV, Jesus teve uma reunião com seus prepostos para avaliar a situação da Terra, porque ele já tinha enviado vários emissários, inclusive o nosso irmão Francisco, mas o resultado não foi muito positivo, assim, em termos de resultados genéricos para o avanço do Evangelho. Então, ele resolveu, junto com o seu mensageiro, que se chamava Elio, Elio, e Elio era um espírito que mantinha o estudo das sociedades humanas. Ele era que observava e dava, né, assistência às sociedades humanas. Ele era sociólogo, um espírito sociólogo. E ele, então, discutindo com Jesus, eles acham por bem mudar a árvore do Evangelho da Europa, porque eles já estavam tão contaminados com tantos problemas que geraram nas guerras, que não tinha mais como reverter isso. Por mais que mandassem espíritos de luz para aquele lugar, ia ser muito difícil eles conseguirem alguma coisa. Então, resolveram transplantar isso para a região que depois virou o Brasil. E então a pátria brasileira, ela teve todo um traçado espiritual que foi seguido no sentido dele executar a sua missão, que já começa, na verdade. Tem começado a trancos e barrancos, mas só a gente saber, né, que espíritos da classe de Emmanuel, de pessoas, de médiuns, como Chico Xavier, como Divaldo, estão na luta tentando levar às pessoas esclarecimento sobre as verdades espirituais, isso já mostra realmente que a gente já teve um grande avanço. Falta a gente só escutar e mudar. Então, o que foi que eles decidiram? Que o próprio, aliás, Jesus foi que determinou que o próprio Elio deveria encarnar. E ele encarnou como o infante Dom Henrique de Sagres para poder proporcionar o desenvolvimento da ciência náutica. Foi quando surgiu, né, a caravela, e isso favoreceu o transplante dos mares, porque a distância era muito grande e nenhuma embarcação tinha condições, com a arquitetura da época, de conseguir sagrar os mares. Então, ele veio especificamente para realizar esse trabalho e conseguiu. Bom, o trabalho de André Luiz, toda a obra dele, as 13 obras, porque ele tem outras também, que fala sobre o plano espiritual, nos mostra a natureza dessas missões, como é que se executam as tarefas, como é que ocorrem os relacionamentos e as interações do plano espiritual com quem está encarnado, nas diferentes formas. Então, ele mostra nesse livro a complexidade que é a colônia Nosso Lar, que é uma colônia transitória. Ela é mais evoluída, mas, na verdade, ela é apenas uma transitória. Existem outras mais evoluídas no orbe terrestre, né, que executam outro tipo de atividade. Mas todas as que estão nesse patamar de trabalho e de aprendizado, elas têm uma organização similar. Não necessariamente idêntica, mas ela é similar. Nesse caso, veja que ele tem vários tipos de ministérios, né? O Ministério da União Divina e da Elevação Espiritual são aqueles que têm trabalhos mais elevados espiritualmente e que estão mais relacionados às colônias mais evoluídas, o próprio orbe. O nome já está dizendo, inclusive, né, que é a característica deles. Mas o Ministério do Auxílio, da Regeneração, da Comunicação e do Esclarecimento são ministérios que trabalham diretamente para aqueles que sofrem, tanto no plano espiritual como aqueles que estão encarnados no orbe terrestre. Então, o trabalho dele é bem mais específico. E aqui é o resultado do filme. Eles fizeram uma arquitetura, né, de como seria a cidade, e é fantástico. Foi um trabalho magnífico para quem viu o filme. É maravilhoso. Baseado não somente no que ele descrevia, mas também do que uma médium vidente pôde constatar, né? Bom, vamos ver a natureza de alguns desses trabalhos. Vocês devem estar lembrados que André Luiz passou muito tempo na região Brasil, né? Ele se demorou um pouco lá, né? Por conta, claro, de, como todos nós,
das nossas deficiências morais, dos nossos erros, da nossa falta de espiritualidade, que nos faz deter em regiões de sofrimento. Mas ele foi resgatado, e levado a um parque hospitalar que tem na colônia e em todas as colônias semelhantes a esta, em que dão os espíritos especializados na área da medicina espiritual trabalham diretamente para tentar melhorar, até porque muitos chegam realmente, quem passa na região umbralina chega muito doente. E mesmo que não precise passar muito tempo, quando desencarna por algum tipo de doença, por algum distúrbio, sempre vai sendo recolhido para as regiões hospitalares de cada colônia que a pessoa é afim. A região do umbral, portanto, ela lembra um pouco a descrição que se fazem do purgatório, como uma região escurecida, densa, de espíritos que sofrem, que xingam. E, na verdade, as pessoas às vezes veem como um ambiente para purgar, um ambiente para você pagar os pecados. Mas, na verdade, apesar disso acontecer, a visão que a gente tem que ter é diferente. Se a gente pudesse, se quando desencarnasse, com tantas energias grosseiras, com um psiquismo tão carregado de energias negativas, chegasse num ambiente de tranquilidade, a gente ia desarmonizar tudo. Então, é necessário que a gente passe por algum ambiente em que possa descarregar, literalmente, os miasmas que a gente criou, né, por conta de nossos pensamentos irregulares, das nossas emoções descontroladas, do nosso apego à matéria. Tudo isso faz com que o tipo de vibração que a gente tenha, né, gere em torno de nós uma atmosfera psíquica particular, e a gente deve ser atraído, então, para ambientes afins. Né? Então, o Ministério do Auxílio prepara pessoas para poder fazer os resgates nas regiões umbralinas. Não é qualquer pessoa que chega que vai lá. São pessoas que geralmente foram também resgatadas e, por um sentimento de amor e gratidão, querem fazer isso. Até porque muitas vezes tem parentes, amigos, familiares em regiões que ficaram ainda com dificuldade de serem resgatados, e é uma forma que eles têm de também poder auxiliar posteriormente. Então, esses irmãos são movidos pela fraternidade. Não é? Então, você veja que em qualquer plano que a gente esteja, o amor é a energia divina que vai movimentando os espíritos em direção ao progresso. Então, esses grupos de socorro são preparados e eles precisam ter controle sobre o tipo de vibração, para eles não poderem ficar perturbados quando chegarem nessa região umbralina e perderem de realizar as suas missões. Então, tem todo um trabalho de preparação antes que isso possa acontecer. Mas o Ministério do Auxílio, ele também presta assistência aos que estão ainda na carne. Né? O mais frequente é o atendimento médico, mas acontece muito também, isso é muito comum, essa situação em que, quando a gente está no sono e se desdobra, nós podemos receber o amparo dos espíritos amigos, não só em questão de tratamento de cura, mas especialmente também de consolo, de orientação, porque cada um de nós tem o seu próprio guia espiritual, cada família tem o seu guia familiar. Então, aumentando o número de pessoas envolvidas sobre a observância de um tarefeiro, significa também que a complexidade desse tarefeiro é maior e vai exigir dele requisitos, habilidades e evolução espiritual maior. Mas essa tarefa é muito comum, acontece todo santo dia com a maioria de nós. Uma outra atividade que ocorre muito é de assistência, e você encontra isso também nas obras de André Luiz, durante o desencarne. Nós temos o nosso perispírito ligados, né, por estruturas energéticas, como se fossem fios elétricos. Né?
e que no processo da desencarnação é necessário que a gente possa rompê-los. É claro que se a gente está em condições, eles podem ficar em condições espirituais adequadas para o desencarne, eles vão ficar mais frouxos. E o trabalho da equipe técnica, porque é uma equipe técnica que faz esse tipo de trabalho, vai ser muito mais fácil e mais rápido. Mas isso vai depender da nossa condição psíquica, da nossa condição mental. Porque se a gente ainda está apegado demais à matéria, nós vamos ter muita dificuldade em desencarnar. O sofrimento será maior e, consequentemente, vai requerer um tipo de amparo hospitalar para esses espíritos, quando não acontece deles ficarem ainda presos aos restos corporais, né? Que acontece com alguns que têm essa dificuldade de se libertar. Inclusive, a gente, desde a década de, acho que foi 70, 80, a gente já tem alguns psiquiatras e psicólogos estudando, procurando estudar o desdobramento, procurando estudar reencarnação. A gente já tem uma bibliografia farta, não somente espiritual, mas também da ciência do movimento. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que tem do trabalho dessas colônias é justamente a preparação para a pessoa encarnar. Existe toda uma fase de planejamento, e esse planejamento envolve não somente as pessoas que seriam os pais, os familiares, né, com esse espírito, o processo de resgate que é necessário ser realizado naquele grupamento familiar. É necessário analisar as condições genéticas capazes de fornecer, né, um material biológico para que aquele corpo que vai receber aquele espírito possa realizar também as suas tarefas, inclusive as suas próprias missões, né, aquilo que ele pode realizar. Não necessariamente que vai, porque ainda é um mecanismo de escolha, né? Temos o livre-arbítrio. Mas, quando ocorre o planejamento espiritual, tudo isso é levado em consideração. E para cada uma dessas etapas, a gente vai ter um especialista do plano espiritual realizando essa tarefa. É evidente que quando se trata de espíritos que têm uma missão mais elevada, essas colônias não fazem esse tipo de trabalho. O processo de encarnação é feito em colônias mais avançadas espiritualmente. Mas, para a maioria de nós, né, as colônias de transição realizam esse tipo de tarefa. Inclusive, o processo de miniaturização. Estão lembrados do que seja? Porque é o seguinte, os espíritos, quando eles vão encarnar, eles têm, de um modo geral, acesso ao seu planejamento. Eles colaboram, porque sabem de suas necessidades, aceitam, né, as missões que ele tem e as provas que ele tem que resgatar, mas dependendo também do equilíbrio da condição do espírito, eles mesmos também podem colaborar no processo de mudança do perispírito. Porque o que acontece é o seguinte, quando a gente está encarnado, nós temos vários sistemas biológicos em funcionamento que, para um espírito equilibrado no plano astral, não vai ser necessário. Por exemplo, sistema digestivo. O tipo de digestão que nós realizamos aqui não é realizado no plano espiritual equilibrado. É claro que aqueles que ficam mais atrelados à Terra têm dificuldade de se libertar, né, desses fluidos. E também a parte genésica, que é também alterada. Então, o que é que acontece? No plano espiritual, inclusive o caso que ele dá aqui, no nosso lar, é de um espírito que já é trabalhador há muito tempo, mas que precisa resgatar porque tem um processo kármico para isso. E ele é, então, auxiliado e se prepara para essa encarnação. E ele tem condições de auxiliar, não só no planejamento, mas também, apesar do medo que ele tem de falhar, né, você vê que não deve ser uma coisa fácil, mesmo a gente passando muito tempo no plano astral equilibrado, a gente ainda pode falhar. Então, esses espíritos, eles vão perdendo material perispirítico que não vão ser necessários para a formação do próximo corpo. E por quê? O corpo, esse corpo que vai servir, porque esse é o corpo espiritual,
ele vai servir, vamos dizer assim, grosseiramente, de um molde energético para a formação do novo embrião. Então, ele precisa se ajustar molecularmente ao nível perispiritual, ele tem que ficar reduzido, porque quando ele entrar em contato com o útero materno, ele vai começar a influenciar os fluidos uterinos para favorecer a formação do embrião. Então, a gente chama miniaturização porque o espírito se apresenta grande, alto, mas ele vai perdendo massa perispirítica e vai diminuindo de tamanho e fica com a conformação de um bebê. Então, é maravilhoso, porque você tem aí um exemplo magnífico do quanto os homens, tanto espíritos elevados para aqueles espíritos que vêm com grandes missões, mas para nós, pessoas comuns, mas também que temos missões diversas, nós podemos, então, ter o auxílio de muitos desses nossos irmãos, de entes queridos e de amigos que fazemos no plano espiritual, para que a gente possa retornar e, ao longo da nossa existência, a gente também ter o amparo desses irmãos. À medida que a gente vai resgatando, a gente também vai colaborando no plano divino, na providência divina. Porque as missões que a gente executa também são importantes. Como pai, já a gente viu a importância, como bem ficou na mensagem, né, de Emmanuel, a importância da família. Como membros familiares auxiliam aos espíritos que estão no plano de sofrimento. Então, é muito importante a gente lembrar-se disso. A gente nunca está só. E a gente também pode ser um agente de Deus para exercitar o amor que nós precisamos dentro da família, dentro da sociedade, de qualquer tipo de grupamento que a gente faça. Inclusive no universo, porque a ciência já está mostrando. Coração, emoção é vibração. Vibração se expande e realiza muitas coisas.